Olá para você que acompanha a Módulo FM, as redes sociais da Módulo FM. É o nosso primeiro programa do ano de 2025. E a gente tem o prazer de receber aqui a Débora e o Paulo. Eles que são pais do... Já vou chamar ele de Dudu. É um menino lindo, querido, conhecido na internet. E os pais, naturalmente, fazem uma campanha, já que ele tem uma doença rara. E a gente convidou os dois aqui para que eles conversem com a gente sobre esse problema, essa questão, e expliquem pra gente. Mas antes eu quero cumprimentá-los. Débora, um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda ao Mente Aberta. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês. Paulo, prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Leide. O prazer é todo nosso. Muito obrigado. Nosso programa aqui, a gente dá uma leveza a ele, porque é o caráter do programa. Mas eu sei que vocês vieram falar de um assunto difícil, né? Eu queria começar com a Débora, porque ela é pediatra, ela é mãe do Dudu, ele tem 2 anos e meio. E o Dudu, Débora, eu queria que você explicasse o que é a questão de saúde que o Dudu tem. Ele tem uma doença chamada, uma sigla, né? SPG50, que o nome é paralisia espástica tipo 50. É uma doença genética, né? Ele herdou de mim e do pai dele. A gente não sabia que a gente era portador, que a gente não tem nenhum sintoma. Mas como nós dois temos os genes, né? Ele veio com a doença, com sintomas. E a gente começou a notar isso, que ele tinha alguma coisa desde os primeiros meses de vida, né? Ele não estava evoluindo como uma criança normal. Demorou para sentar, para sustentar o pescocinho, para engatinhar. E isso foi gerando na gente uma preocupação. Nós fomos atrás de especialistas, né? Fizemos muitos exames. Até que com 1 ano e meio de idade a gente teve esse diagnóstico dessa doença, né? Que ela aos pouquinhos ela vai matando os neurônios todo dia, uma velocidade maior do que das pessoas normais, né? Então a nossa luta é para que isso pare, para que essa perda pare de acontecer, para ele poder evoluir bem. Paulo, você é advogado e você estava me contando aqui no bastidor que vocês estão fazendo uma campanha para conseguir arrecadar recursos para que o Dudu possa participar de um projeto pioneiro nos Estados Unidos, para que ele tenha acesso a um medicamento lá que pode trazer a cura para ele, é isso? Sim, exatamente. Existe essa medicação lá nos Estados Unidos. Ela já foi aplicada em algumas crianças lá e ela consegue parar essa morte dos neurônios que a Débora disse, né? Então, a gente precisa o quanto antes dessa medicação para que o Dudu consiga ali voltar a ter um desenvolvimento e evitar a progressão da doença, que sem essa medicação é terrível. Então a gente vai estar fazendo tudo que está no nosso alcance para conseguir essa medicação. Ô Débora, e como é que assim vocês tiveram acesso a essa medicação? Como é que vocês ficaram sabendo para trazer essa esperada, né, necessária cura para o Dudu? Então, foi no início do ano, né? Em janeiro, a gente recebeu... De 2024. De 2024, a gente recebeu esse diagnóstico. O médico que a gente consultava na época, o geneticista, não nos deu nenhuma esperança. Ele mesmo não estava a par da existência dessa medicação. Mas a gente não aceitou na época, né? Não ter nada para fazer. A gente não aceitou isso. E a gente foi atrás, né? De informações, fomos pesquisar na internet, procuramos artigos científicos na área médica, né? E descobrimos esse pai chamado Terry, pai de uma criança com SPG50 também, que é o Michael. Também, quando eles receberam o diagnóstico, eles não aceitaram, não tem nada para fazer. E o Terry foi atrás de farmacêuticos, de pesquisadores e criou essa medicação, que o filho dele foi a primeira criança a receber. Recebeu em 2022. Aí de lá para cá eles já receberam, outras crianças já trataram, estão evoluindo bem também, com parada da evolução da doença. E como o Paulo mencionou antes, né, a gente teve uma certa sorte mesmo quando a gente descobriu ele. Ele foi muito bacana com a gente entrou em contato com ele, logo encaminhou a gente para os médicos lá dos Estados Unidos, que também foram ótimos assim, com a gente, nos receberam de braços abertos. E eles estavam na fase de chamar pacientes para a última fase do estudo da medicação, que é a 3ª fase. Então essa foi a nossa sorte, que o Dudu, ele preenche todos os critérios para entrar nessa última fase, né, de estudo. E nós estamos lutando, né, para que esse estudo avance, né, que eles consigam os recursos necessários para terminar o estudo e chamem o Dudu para receber a medicação também. Paulo, Dudu é uma das 8 crianças do mundo que estão aptas a receber essa medicação? Isso.
Hoje sim. Tem 8 crianças que preencheram os critérios, né, de idade e desenvolvimento e que foram elegíveis para receber medicação. Isso mesmo. Agora, Débora, como mãe, né? Porque imagina que tem muitas mães que estão nos vendo neste momento assim, e você é pediatra, quer dizer, naturalmente você está à frente de muitas mães para perceber. Mas o que você observou nele de diferente? Assim, até para trazer informações, né, para outras mães também. Desde as primeiras semanas eu já via que ele não olhava pra gente, ele não tinha interesse no nosso rosto, ele não sorria, que é uma das primeiras coisas, né, habilidades que os bebês desenvolvem, né? Ele não apresentava isso, era um bebê assim, sem muita expressão. Aí passou mais uns 2 meses, era pra ele começar a ficar com o pescocinho mais firme, ele não ficou, ele continuava muito molinho. Com 4 meses não sustentou a cabecinha, com 6 meses que era pra sentar, quase sozinho não estava sentando. Demorou muito para engatinhar. Então os atrasos foram ficando cada vez mais evidentes, né? No início era uma coisa sutil, que era só mais eu que percebia mesmo. Mas depois foi ficando cada vez mais evidente, à medida que ele foi perdendo mais neurônios. E a progressão dessa doença, dessa paralisia, o que é o histórico que você sabe? Pelo que eles já têm de relatos, né, das outras crianças que eles estão acompanhando, em torno... Os neurônios vão morrendo, os músculos vão ficando enrijecidos, endurecidos, né? Começam pelas pernas, e em torno dos 10 anos de vida eles ficam paraplégicos na cadeira, né? De roda, não anda. Vai progredindo até ali por volta dos 20 anos, ficam tetraplégicos, perde o movimento dos braços também. E ali por volta de uns 30 anos, mais ou menos, eles já estão chegando ali perto do estado vegetativo mesmo. Agora, Paulo, vocês conversaram com o Terry, né? Ele é canadense, mas todo o trabalho é desenvolvido nos Estados Unidos. Vocês acabaram criando uma relação, assim, de parceria, de ajuda mútua, assim, para que o Dudu tenha acesso a esse medicamento? Até de admiração, né? Porque a gente fala que quem é pai, quem é mãe pode ter uma pequena noção do que a gente sofre. Mas só quem tem um filho com uma doença como a nossa sabe o que a gente está passando. Então, primeiro tem essa cumplicidade, né, de quem passa pelo que a gente passa. Mas também admiração pelo esforço que ele teve, né? Porque o que a gente está fazendo hoje de buscar ajuda para que esse tratamento aconteça, ele fez ainda mais, né? Porque ele fez uma campanha assim como a gente para que a medicação fosse criada, né? Ele foi quem desbravou tudo, né? E a gente teve a oportunidade de conhecê-lo agora no final de 2024, que a gente foi novamente para os Estados Unidos para consultas que estavam programadas para que o tratamento aconteça, e ele estava em Harvard quando a gente foi, e foi bom conhecê-lo. Realmente ele nos acolheu bastante e tem dado todo o suporte possível para a gente e para todas as famílias de crianças com SPG 50. E é de admirar, né? Porque depois de tratar o próprio filho, poderia simplesmente se dar por satisfeito, mas não. Ele resolveu largar o próprio emprego e seguir nessa missão, né? Ele hoje vive para que esse tratamento seja aprovado, para que no futuro crianças possam até receber, e mais que isso, Leide, o objetivo dele é que o teste do pezinho contemple essa doença, o que é maravilhoso. A gente imagina, pra você ter uma ideia, que muitas crianças não são diagnosticadas, porque o diagnóstico é difícil. A gente, mesmo com a Débora sendo pediatra, todo o acesso que a gente acaba tendo foi difícil. A gente levou 1 ano para ter esse diagnóstico. Então, muito comum que crianças provavelmente sejam diagnosticadas com algum problema genérico, vamos dizer assim, e tenham essa doença, pode acontecer. E se tudo der certo, no teste do pezinho, a criança vai ser identificada no nascimento e já vai ser tratada de imediato. A evolução vai ser muito melhor. Isso significa não perder neurônios, né? Então, é admirável o trabalho dele. Então, tem toda essa admiração e gratidão mesmo que a gente tem com ele. Sim. O Débora, e clinicamente, como é que é a situação do filho? Toma uma vez só? Como é que foi o processo do filho do Terry? Essa medicação recebe uma vez só. Ela é injetada na medula espinhal. E aí ela vai pro cérebro e se incorpora nas células do cérebro.
e mudam a programação, né, do DNA. Corrige aquela parte ali do DNA que está errada e passa a produzir a proteína de forma correta, para não matar mais os neurônios. E aí eu faço assim, pra gente esclarecer pro nosso ouvinte internauta, aquelas pessoas que querem aprender, entender, ajudar. Quer dizer, existe um medicamento. Esse medicamento, ele... o Dudu pode ter acesso a ele, mas vocês precisam de recursos para comprar esse medicamento ou ajudar na pesquisa, porque eu imagino que isso é caríssimo, né? A pesquisa já consumiu muitos milhões para ela chegar nesse ponto que ela está aqui. Já foram mais de 40 milhões de dólares gastos com essa pesquisa dessa medicação. Eles ainda contam com mais outros financiamentos para entrar e ainda tem mais algumas despesas para pagar com seguros médicos, logística, exames, internações dos pacientes. É muita despesa. Despesas médicas são muito caras, né? E nos Estados Unidos mais ainda. E tem 3 milhões de dólares que estão faltando, né, para concluir esse estudo, dos quais a gente já conseguiu 1,5 milhão de dólares. Nós e as outras 7 crianças, né, que são elegíveis para o estudo. E, né, agora a gente está, né, tentando conseguir com força total o restante, né, do 1,5 milhão de dólares que está faltando. Que esse estudo ele aconteça, né? A gente tem uma data provável para iniciar de novo, né? Seria agora no início do ano, mas a gente não conseguiu todo o valor. Então eles deram uma nova data, o pessoal dos hospitais lá dos Estados Unidos, provavelmente em maio de 2025. Para vocês conseguirem o recurso. Conseguir, Bom, eu vou pedir um intervalo rapidinho para vocês aqui e já antecipo para o nosso ouvinte, antecipo para vocês também a nossa... eu queria que vocês falassem da campanha em si, como é que acontece e tal, o que as pessoas podem fazer para ajudar e falar um pouquinho mais do Dudu e dessa questão para que a gente, né, possa trazer informações para outras pessoas que possam estar passando pelo mesmo problema. A gente volta em um minuto. Mente Aberta. Mente Aberta. Nós voltamos com Mente Aberta dessa sexta-feira, hoje conversando com esse casal aqui, a Débora e o Paulo. Eles são pais do Dudu, né, que é o Eduardo Silva Amaral. Ele tem 2 anos e meio, tem uma síndrome raríssima, né? É síndrome? Posso falar síndrome? Raríssima, e eles estão com a campanha muito humana, muito necessária para arrecadar os recursos para a cura do Dudu. Porque a situação é a seguinte, a medicação existe, é só necessário dinheiro para comprar, para que o Dudu tenha acesso. Agora, Paulo, eu queria que você falasse da dinâmica, assim, você me contou um dado muito interessante, eu queria que você repetisse para o nosso ouvinte internauta a questão de toda a verba que é doada nem passa pela conta de vocês, passa pela conta de um clube de serviço, é isso? Exato. Eu fui presidente do Rotary há alguns anos e o Rotary foi uma das primeiras instituições onde a gente pediu apoio quando a gente se deparou com essa situação do nosso filho. E, obviamente, fomos muito acolhidos pelo Rotary, não só de Carmo, né, onde eu exerci a presidência, como o Rotary a nível Brasil. Tanto que, inclusive, o governador de Minas Gerais gravou um vídeo convocando a ajuda dos Rotary Clubes, então a gente é muito grato ao Rotary. E com isso, o Rotary abriu uma conta, o Rotary de Carmo abriu uma conta bancária e criou uma chave Pix, que é a que a gente divulga para arrecadar doações, e todo o valor que cai para o Eduardo vai para 2 contas do Rotary hoje. Ambas são do Rotary Club, a gente não tem acesso a nada, é o Rotary que administra e é o Rotary que, se Deus quiser, logo vai fazer a transferência, quando for o momento, desses valores arrecadados para realização do tratamento lá nos Estados Unidos. Eu queria que você fizesse aquela conta de quanto que ainda falta e quanto... Porque assim, quando fala em valor, você falou em 3 milhões de dólares, quer dizer, assusta em princípio. Sim. Mas faz aquela conta que você fez, precisa de tanto se cada pessoa, sei lá, doar... Porque eu imagino que vocês aceitam todo tipo de doação, qualquer valor tal. Sim. Mas faz uma conta assim, para aquela pessoa que está com o coração assim... atento ao que vocês estão falando. A pessoa pode doar, sei lá, R$10, R$15, R$1, enfim, o que ela puder ajudar, porque toda ajuda é bem-vinda, né? Faz aquela conta de quanto cada pessoa, assim. Com certeza. Porque a intenção também aqui é popularizar cada vez mais a campanha para vocês conseguirem o recurso pro Dudu, né? Sim. A gente até tem um slogan, não sei se eu posso chamar assim. Fica à vontade. Que Um nome, né, pra campanha, um slogan, uma chamada. Que reflete bem isso que você falou, que nós chamamos de beija-flores do Dudu. Talvez quem vai no Instagram vê um beija-flores lá não entende bem, porque já tem um tempo que foi no início que surgiu essa expressão.
que ela surgiu quando uma das primeiras pessoas que nos apoiou, ela compartilhou a parábola do beija-flor, né? Em que o beija-flor tentava sozinho apagar um incêndio de gota em gota, né? E os outros animais perguntavam para ele, mas você não vai conseguir apagar esse incêndio? E ele responde, mas eu tô fazendo o melhor que eu posso. E a gente abraçou isso. Nosso lema é cada gota conta. Então, entra nisso que você falou. Todos os valores nos deixam mais próximos. Agora, nós precisamos de quase $1,5 milhão para que 8 crianças sejam salvas, para que o nosso Eduardo não fique em estado vegetativo, para que ele possa ter uma vida normal, para que ele possa falar, para que ele possa ir para a escola, para que ele possa brincar, para que ele possa parar de cair todo dia como ele tem caído, porque ele não tem firmeza ainda. É de cortar o coração, né? Ele tenta ficar em pé, ele tenta, né, ter a vida normal, tá sempre caindo, se machucando, porque ele não tem firmeza. A gente espera que com esse tratamento ele possa ter uma vida muito perto do normal. E $1,5 milhão, a gente tá falando, o dólar não tá ajudando, né? De R$9 milhões, que é muito dinheiro. Mas a conta que você se referiu, a gente falava em off, é se 450 mil brasileiros doarem R$20, tá resolvido. Aí 450 mil brasileiros é muita gente? É muita gente, mas é menos de 1% do Brasil. Eu ia fazer essa conta também, menos de 1% então, da população. Não é nada difícil. É difícil, mas não é nada impossível. Não é nada impossível. E qual que é a chave Pix, assim, pra ajudar? Você lembra ela de cor, hein? Claro, a chave Pix é o e-mail curaparaeduardo@gmail.com. É uma conta do Rotary Club, muita gente acaba confundindo, mas se perguntando por que Rotary, mas é bom a gente sempre contar, é a conta do Rotary. Mas eu achei muito interessante essa iniciativa de vocês de colocarem o dinheiro na conta do Rotary, que é uma instituição extremamente reconhecida, respeitada e tal. E é para que as pessoas possam ajudar com tranquilidade, Com tranquilidade. Né? Tranquilidade. Agora, Débora, você é mãe, você é pediatra, quando você recebeu esse diagnóstico, assim, o que você pensou? Porque, antes de tudo, eu imagino que você tem uma cabeça de cientista também, né? Tá sempre buscando a melhoria para as condições de vida das crianças, né? Nessa hora, a gente não... O pediatra fica de lado, né? É a mãe que sente, né? É a mãe mesmo. Foi terrível. Foi devastador. Ainda é. Todos os dias são difíceis. E quando fala que é genético, assim, você tem aquela questão da culpa, né? Eu tô te falando isso. A gente sente até culpado mesmo. Porque assim, a gente faz muito programa com psicólogos aqui, a gente tem saúde mental e psicologia e tal. É natural, né? Que a gente sinta, mas por quê? O que é culpa e tal? Então, assim... Você se questiona, né? Mas por quê, né? Uma coisa tão rara. Tem menos de 100 casos no mundo. Nas primeiras semanas a pergunta era essa. Isso aparecer na nossa casa. Menos de 100 no mundo, nossa por quê? Família. Por quê, né? Gente... É difícil. Não tem resposta pra isso, né? Assim... A gente tem que aceitar que, né, Deus mandou e lutar e cuidar, né? Da mesma forma que vem pra gente, a gente também recebe muito apoio, muita força pra conseguir também, graças a Deus. E é isso que tem motivado a gente mesmo. É muito apoio que a gente tem recebido. Pois é, e você, só recontando um pouco a história, vocês são de Carmo do Paranaíba, recebem o apoio, vocês têm muito carinho, fala de Carmo, vocês moram em Patos de Minas, mas vocês querem, assim, alcançar novas divisas, né? Então vocês já vieram a Patrocínio, fizeram um pedágio aqui. Como é que foi o acolhimento a vocês, esse pedágio? Foi acima da expectativa, assim. A gente é muito grato por esse primeiro acolhimento. Foram algo em torno de 250 carros adesivados. Foi a primeira pequena ação que a gente fez aqui. Então não deu tempo de divulgar feliz. Muito assim para vocês, não, né? A gente nunca... Esse é o primeiro programa em Patrocínio que a gente participa. A gente não tem... Foi tudo boca a boca mesmo. E a gente fica muito feliz mesmo com a população de Patrocínio e pede realmente ajuda aqui de Patrocínio para que nos apoiem, seja seguindo no Instagram, seja nas próximas ações. A gente quer muito ter ações aqui também. Em Carmo, como você falou, nós fizemos muitos eventos, muitas ações presenciais que a gente quer expandi-las também para as cidades vizinhas. Nós fizemos eventos muito gostosos. O motivo é a cura do Eduardo, mas fizemos eventos muito legais que a gente quer muito repetir em outras cidades. E quem sabe Patrocínio também. Aqui a gente tem uma comunidade muito generosa, muito boa. Eu vejo, porque toda campanha que a gente faz aqui, que a gente utiliza a modo para divulgação, as pessoas elas entendem. Então temos muitas pessoas que têm recursos aqui, cafeicultores, tal, pessoas que podem ajudar. No caso, essas pessoas quiserem conversar com vocês, procurar vocês, como é que devem proceder? Pode mandar mensagem através do nosso Instagram e lá a gente... Cura para
O Eduardo. Cura para Dudu. Para o Dudu. É, tá. Cura Instagram. para Dudu. Tá. Cura para o Dudu. É a nossa página, Instagram. lá a gente sempre responde as mensagens todas e tá sempre atento, né? Fazendo contato com o pessoal que procura a gente. Acho que a principal forma seria assim, né? Através dos nossos telefones também. Pelo Instagram do Dudu vai achar o meu pessoal. No meu tem meu WhatsApp. Tem o meu consegue também. encontrar. Ou seja, está liberado para entrar em contato, Claro. né? Com certeza. Paulo, a Débora falou do sentimento dela de mãe. E aí eu queria que você falasse do seu sentimento de pai também, porque a nossa ideia aqui é que as pessoas tentem se colocar no lugar de vocês. Porque eu já digo que eu não tenho a menor noção do que vocês passam. Eu consigo imaginar. Não consigo. Eu acho que é só vocês que sabem o que vocês estão passando. Aí eu queria que você falasse, Paulo, do seu sentimento. É difícil de escrever? É bem difícil de escrever. Porque são muitos, né? A Débora deu o relato dela como pediatra sobre como foi o processo de ter o diagnóstico. Eu, como não sou médico, de início sempre aquela negação. Não é nada, é um atraso. E depois que, né, tinha o diagnóstico, não tinha para onde negar. Como a Débora falou, é um dia de cada vez, é tudo muito difícil ver o Eduardo com atrasos, ver o Imaginar Eduardo... um futuro também é muito difícil. Temer o futuro, né? Temer ver o meu filho definhando na minha frente, temer ver meu filho endurecendo os músculos, a vontade de vê-lo me chamar, falar. Eu falo que hoje a gente entende praticamente tudo que ele quer. A comunicação não verbal dele é muito boa, mas eu contei uma história um tempo atrás no Instagram que ilustra isso, eu não me lembrei agora. Eu tenho um primo que teve uma filha na mesma semana do Eduardo. E um dia eu encontrei com ele, acho que ele já tinha 1 ano e pouco. A gente já tinha um diagnóstico, né? E é aquela conversa de figurinha de pai. A minha filha, você tá dormindo? Não tô. E ele me disse assim: todo dia minha filha acorda de madrugada, desce da cama, vai na beirada da minha cama e fala: papai, eu acordei. Meu filho não anda nem fala. Então eu lembro muito bem que nesse dia, depois que ele estava no meu escritório, depois que ele saiu de lá, eu chorei compulsivamente. Então esse episódio ilustra esse sentimento de você quer seu filho bem, né? Você quer seu filho falando, você sonha em ver seu filho chamar de pai, você sonha em ver seu filho indo pra escola, crescendo, jogando bola, brincando, feliz, adolescente. Na gravidez você imagina tudo isso, né? Ele vai pra escola, ele vai crescer, ele vai fazer atividades comigo, ele vai ter namorada. Imaginar que seu filho não vai ter acesso a nada disso é horrível. É horrível. Então, é realmente difícil de descrever, assim. Agora tem o outro lado também. Eu imagino que tem um lado do aprendizado. Da experiência que vocês vivem e com certeza é transformadora para vocês enquanto seres humanos. Débora, você quer falar? É isso mesmo, né? A gente ressignifica, né? A maternidade, a paternidade. E acho que é a vida, né? Tentar tirar o melhor da situação que a gente vive sempre, né? Por mais difícil que seja, por mais dias difíceis que aconteçam, né? Por mais desafios que a gente tem enfrentado, também tem suas alegrias também, lógico, né? Mas é um eterno exercício mesmo de ressignificação mesmo. Aí eu queria que vocês aproveitassem o espaço aqui para pedir mesmo. Para pedir, assim, ajuda e, enfim, vocês fiquem à vontade, porque aí vocês têm lugar de fala e propriedade para falar. Eu acho que, assim, a gente sabe realmente que nós estamos numa comunidade muito solidária, muito caridosa. Muitas pessoas já vêm nos abraçando e a gente sabe que quanto mais pessoas souberem, né, dos desafios do Eduardo, mais pessoas vão abraçar. Então a gente pede, né, de coração, que nos ajudem a divulgar a nossa causa, compartilhem com os amigos, né, e quem puder doar qualquer quantia que seja, a gente é muito bem-vinda. Nós estamos aqui à disposição mesmo para contatos, para parcerias,
né, para doações. O que precisar, a gente é só entrar em contato. A gente agradece muito a toda a população. Eu vou só completar um pouco. Realmente, o que separa o doar do remédio é dinheiro mesmo. Então a gente pede e vai ser eternamente grato com tanta gente generosa. Quando a gente viu que realmente não tinha outra forma, que a gente precisava pedir ajuda, a gente não esperava tanta generosidade como a gente tem recebido. A gente vai ser eternamente grato. Mas a gente ainda não chegou lá, então a gente pede muito ajuda. E falando aqui para a audiência da Módulo, seja através de doações, seja... A gente vai ter esse ano agora, né, virou o ano, a gente tem muitos planos de eventos, de ações, de parcerias, como a Débora falou. Então, quem puder nos apoiar, a gente agradece muito nos eventos presenciais que a gente está organizando. A gente tem plano de fazer um evento aqui em Patrocínio também. A gente está começando a conversar. A gente sabe que o pessoal daqui, como você falou, abraça. E além do dinheiro, quem usar as redes sociais e puder replicar, seguir o Instagram do Dudu. O Instagram está crescendo e, como a gente falou agora há pouco, 450 mil pessoas com uma quantia de R$20 resolvem o problema dele. Então, quanto mais gente souber, ajuda. A gente vai começar uma campanha segunda-feira com essa bandeira, que a gente pede para todo mundo marcar 5 amigos para seguirem o Dudu. Então, quanto mais pessoas conhecerem a história dele, acho que mais rápido a gente chega. Então, quem puder nos ajudar também, contando a história dele, vai ajudar demais também. Eu agradeço imensamente a vinda de vocês aqui. Eu sei que se vocês moram em Patos e, enfim, é difícil, né? O Dudu ficou com quem? Ele tá lá sendo... Ficou com a vovó. A vovó, tal. Então tá no meio do amor, né? Mais maravilhoso que existe. Mas, assim, fiquem à vontade. Muito obrigada mesmo. Eu até espero que vocês nem voltem, que vocês consigam o recurso até maio. Mas se for necessário, né, a volta, fiquem à vontade para pedir, para falar. A gente está aqui à disposição e muito obrigada mesmo pela entrevista. A gente que agradece vocês da Módulo, né, pela disponibilidade, pela acolhida. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo, de coração. E eu vou finalizar aqui desejando a cura pro Dudu, né? Amém. Que Deus os Amém. abençoe, porque com certeza com os pais que ele tem, ele já é um menino abençoado. Eu percebi claramente a energia de vocês, porque falar aqui a gente está acostumado a falar, nosso trabalho é falar. Mas a energia de vocês, antes de qualquer coisa, são pais muito conscientes, muito resilientes, muito... pessoas boas. Então, obrigado. Né, que as pessoas possam ajudar vocês mesmos e que a gente consiga a cura pro Dudu. Eu já tô apostando, tô acreditando aí, gente. Quem puder ajudar, R$20 aí, não faz a gente nem mais rico nem mais pobre, mas pode fazer a gente mais feliz, né? Ajudando o Dudu. Ajuda muito. Fiquem com Deus, um bom fim de semana e até a próxima sexta. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.